Sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as ordens dos agentes de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do condutor e do agente de trânsito. Verticais é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de placas e marcos colocados em posição vertical, fixado à margem da pista ou suspensa sobre ela, utilizando símbolos e legendas padronizadas pela legislação de trânsito. As placas de advertência são quadradas, amarelas, bordas pretas e desenhos pretos. Essas placas nos alertam sobre os perigos existentes na via e a sua natureza. As placas de advertência têm exceções quanto ao seu formato, A26A, A26B e A41. A cruz de Santo André é colocada em toda a passagem de nível. Passagem de nível é todo cruzamento de nível rodoferroviário. Placas de sinalização especiais de advertência. As placas de regulamentação são nas cores branca, bordo vermelho e desenho preto. Essas placas obrigam, proíbem, restringem, autorizam quanto ao uso da via. Constitui infração desobedecer os sinais inscritos nas placas de regulamentação. As placas de indicação nos auxiliam em nossos deslocamentos. São nas cores verde e branco quando indicam locais e distâncias. As placas de indicação de atrativos turísticos são nas cores marrom, branco e símbolo preto. Elas indicam os locais de interesse. As placas no formato de brasão identificam as rodovias estaduais, federais e internacionais. As placas educativas são nas cores branco e preto e nos educam sobre o uso da via. Exemplo: preserve a natureza, não feche o cruzamento, preserve a via. As placas de serviços auxiliares. Essas placas são colocadas nas vias rurais, onde estes tipos de serviços são escassos. Placas de atrativos turísticos. Atrativos turísticos naturais. Atrativos históricos e culturais. Áreas para a prática de esportes. Áreas de recreação. Locais para atividades de interesse público. A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintadas ou assentadas sobre o pavimento. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres, complementar os sinais verticais de advertência, regulamentação ou indicação. Marcas transversais. As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veículos, advertem sobre a redução da velocidade, indicam a travessia de pedestres e posições de parada. Subdividem-se em linhas de retenção, linhas de dê a preferência, faixa de travessia de pedestres, marcação de cruzamento rodocicloviário, faixa de área de conflito.
As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista, normalmente destinada à circulação de veículos. Linhas de divisão de fluxos opostos. Linha amarela simples contínua, proibido ultrapassar em ambos os sentidos. Linha simples amarela seccionada, permitido ultrapassar em ambos os sentidos. Linha amarela dupla contínua, proíbe a ultrapassagem em ambos os sentidos e substitui o canteiro central. Linha amarela dupla contínua e seccionada, permitido ultrapassar por apenas uma das mãos direcionais. Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido. Linha branca simples seccionada, indica via de mão única e permite a mudança de faixa. Linha branca simples contínua, indica mão única e proíbe a mudança de faixa. As marcas de canalização orientam os fluxos de tráfego na via, direcionando a circulação de veículos. Regulamentam as áreas do pavimento não utilizáveis. São na cor branca quando direcionam fluxo no mesmo sentido e na proteção de estacionamentos. Na cor amarela, quando direcionam fluxos opostos. Inscrições no pavimento. IP1, siga em frente. IP2, vire à esquerda. IP3, vire à direita. IP4, siga em frente ou vire à esquerda. IP5, siga em frente ou vire à direita. IP6, retorno à esquerda. IP7, retorno à direita. IP8, mudança obrigatória de faixa. IP9, movimento em curva acentuada. IP10, dê a preferência. IP11, cruzamento ferroviário. IP12, bicicleta. IP13, serviços de saúde. IP14, deficiente físico. As cores utilizadas na demarcação da sinalização horizontal são a amarela, vermelha, branca, azul e preta. Os dispositivos de sinalização auxiliar são elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela ou nos obstáculos com a seguinte função: incrementar a percepção da sinalização e do alinhamento da via, reduzir a velocidade praticada, oferecer proteção aos usuários da via, alertar os condutores quanto a situações de perigo ou que requeiram maior atenção. Dispositivos delimitadores, conhecidos como taxas ou tachões ou olhos de gato, são elementos contendo unidades refletoras aplicadas diretamente no pavimento. Sua função é incrementar a visibilidade da pista de rolamento. Os dispositivos de canalização são apostos em série sobre a superfície pavimentada e a sua função é evitar que veículos transponham faixas de trânsito. Dispositivos de sinalização de alerta, DSA, são elementos que têm a função de melhorar a percepção do condutor quanto a obstáculos e situações geradoras de perigo à sua circulação. Possuem as cores amarela e preta quando sinalizam situações permanentes e cores branca e laranja quando sinalizam situações temporárias. Marcadores de obstáculos e de perigo. Unidades refletivas apostas no próprio obstáculo, destinadas a alertar o condutor quanto à existência de obstáculo de dimensões significativas, disposto na via ou adjacente a ela. São colocados em cabeceiras de pontes, túneis e viadutos. Marcadores de alinhamento. Unidades refletivas fixadas em suporte, destinadas a alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via.